Você já parou para pensar como algumas simples invenções alteraram o curso da história da humanidade? Hoje vamos explorar algumas das invenções que mudaram o mundo e como elas impactaram nossas vidas. Prepare-se para uma viagem fascinante. Origem. Para começar nossa jornada, vamos retroceder até aproximadamente 300 e 500 a.C., na antiga Mesopotâmia. Imagine a cena. Uma civilização emergente, cheia de inovações e criatividade. Foi nesse contexto que surgiu a roda, uma invenção que mudaria para sempre o curso da história. Os primeiros registros mostram que a roda foi utilizada inicialmente em um contexto muito diferente do que conhecemos hoje, como parte de um torno para a cerâmica. Mas não demorou muito para que o potencial dessa invenção fosse percebido no transporte. A roda revolucionou a forma como as pessoas se movimentavam. Antes dela, o transporte de bens dependia de força animal e carregamentos pesados. Com a introdução da roda, caminhões, carroças e mais tarde veículos começaram a proliferar, tornando o deslocamento de mercadorias muito mais eficiente. As estradas que se tornaram tão comuns hoje são, em última análise, a evolução daquelas primeiras trilhas marcadas pelo movimento das rodas. Imagine como isso facilitou o comércio e as interações entre diferentes culturas, conectando o mundo de uma maneira sem precedentes. Mas a roda não foi a única invenção transformadora. Vamos viajar para o século XV. Ao chegarmos ao século XV, chegamos a um marco na história da comunicação. A invenção da imprensa, por Johannes Gutenberg, em 1440. Em um tempo em que os livros eram preciosidades copiadas manualmente, Gutenberg introduziu a impressão em massa, fazendo a primeira Bíblia impressa com tipos móveis. Essa inovação não só acelerou a produção de livros, mas também democratizou o conhecimento, tornando-o acessível a um público muito mais amplo. Essa invenção teve um efeito explosivo na sociedade, provocando a Revolução Científica e o Renascimento. Pessoas que antes eram analfabetas passaram a ter acesso a informações, literatura e ideias revolucionárias. A impressão permitiu que pensamentos e filosofias cruzassem fronteiras e estimulou debates e reflexões que moldaram o mundo moderno. O conhecimento deixou de ser um privilégio de poucos, tornando-se um bem comum. Após a impressão, chegamos a uma revolução que marcou a era moderna. Avançando para o século XVIII, encontramos uma invenção que estabeleceu as bases da Revolução Industrial: a máquina a vapor. Enquanto vários inventores trabalharam nesse conceito, James Watt se destacou, aprimorando o design original de Thomas Newcomen e tornando a máquina a vapor mais eficiente. Esse era um momento em que as fábricas e a produção em massa estavam prestes a mudar a face da sociedade. A máquina a vapor não apenas transformou a indústria, mas revolucionou a agricultura, o transporte e até mesmo a vida cotidiana das pessoas. Com a capacidade de produzir energia de maneira mais eficaz, as fábricas começaram a crescer em número e tamanho, impulsionando a urbanização e criando novas dinâmicas sociais. As locomotivas e os navios a vapor conectaram cidades e países, permitindo um fluxo inédito de bens e pessoas. Agora imagine um mundo sem comunicação instantânea. Chegamos ao final do século XIX, onde a necessidade de comunicação mais rápida levou Alexander Graham Bell a inventar o telefone em 1876. Essa invenção não apenas revolucionou a forma como as pessoas se comunicavam, mas também desafiou a noção de distância. A capacidade de ouvir a voz de alguém à distância trouxe um novo nível de conexão humana. O telefone transformou rapidamente a comunicação, permitindo que amigos, familiares e negócios se conectassem de maneira instantânea. Isso alterou as dinâmicas sociais e comerciais, levando à criação de redes de comunicação que facilitaram a globalização.
O que antes levava dias ou semanas para ser transmitido, agora poderia ser dito em questão de segundos. O telefone não apenas conectou pessoas, mas também abriu portas para inovações tecnológicas que estenderiam ainda mais essa conexão. E por último, mas certamente não menos importante, agora vamos embarcar em um dos maiores saltos tecnológicos da história, a criação da internet. Nascida nas décadas de 1960 e 1970, a internet começou como um projeto militar dos Estados Unidos, conhecido como ARPANET, que tinha como objetivo permitir a comunicação entre diferentes computadores, mesmo em casos de falhas ou ataques. O conceito era ambicioso: criar uma rede que pudesse conectar uma infinidade de dispositivos e, assim, garantir a troca de informações em tempo real. Com a adoção de protocolos padronizados como o TCP/IP, a ARPANET evoluiu e se expandiu, dando origem ao que conhecemos hoje como Internet. Desde então, a Internet transformou absolutamente tudo. Nossa forma de comunicação mudou drasticamente. Projetos de e-mail, redes sociais e chamadas de vídeo tornaram-se parte do cotidiano de bilhões de pessoas ao redor do globo. As barreiras geográficas praticamente desapareceram, permitindo que indivíduos de diferentes partes do mundo se conectassem instantaneamente. Mas o impacto da internet vai além da comunicação. Ela revolucionou o acesso à informação. O conhecimento que antes estava restrito a bibliotecas e instituições, agora está a um clique de distância. Isso não apenas democratizou o aprendizado, mas também estimulou a inovação e a criatividade. A internet também alterou como fazemos compras, consumimos entretenimento e até mesmo como nos relacionamos uns com os outros. As redes sociais mudaram as dinâmicas sociais, permitindo que amigos se reconectassem e novas comunidades se formassem em torno de interesses comuns. No entanto, esse impacto não está isento de desafios, como questões de privacidade, segurança e a disseminação de informações falsas. A internet, em sua essência, é uma ferramenta que reflete a complexidade da natureza humana. Pode unir e dividir, informar e desinformar, tudo ao mesmo tempo. Com todas essas inovações em mente, refletimos sobre o poder da criatividade humana em transformar ideias em realidades que moldam nossa sociedade. Estamos sempre em evolução e novos inventos estão a caminho, prontos para reescrever nossa história. Agora, queremos ouvir de você. Qual dessas invenções você acha que teve o maior impacto em sua vida? Essas invenções, entre muitas outras, nos mostram o poder da criatividade e da inovação. Elas não apenas mudaram seus tempos, mas moldaram o futuro. Agora queremos saber, qual dessas invenções você acha que teve o maior impacto? Deixe seu comentário abaixo.